Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa. Espero que gostem o quanto eu gostei. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, caiu aqui de paraquedas, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. Então vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com o fio Charme e usei a agulha de número 3. Na largura ficou com 41 centímetros e no comprimento de ponta a ponta ficou com exatamente 1 metro. Eu vou mostrar para vocês nessa ponta para vocês verem direitinho o gráfico da nossa aula de hoje. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Eu gostei bastante do resultado. Deixem para mim nos comentários o que acharam. Espero que todos vocês consigam fazer. No vídeo eu expliquei tudo direitinho. Para vocês que sempre me perguntam quanto eu usei de linha, eu aconselho a vocês comprarem 2 novelos do fio Charme. Eu usei um novelo e o outro restou um pouquinho para essa largura e este comprimento. Então, eu aconselho vocês a comprarem sempre 2 novelos do fio Charme. Aqui na última carreira eu fiz 4 pontos altos, contando com as correntes, tombados, fechado com ponto baixíssimo. Como sempre digo, a última carreira é apenas uma ideia, só uma sugestão. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. Porém, o nosso gráfico hoje é este. Espero que gostem. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o fio Charme da Círculo, ele é 100% algodão. O tex dele é 378 e a cor é 8176. Então, nós vamos usar este fio, o fio Charme, e a agulha é a agulha de número 3. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 86 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer num total de 86 correntes. Feita as nossas 86 correntes, vou marcar a última corrente que fizemos e vamos subir aqui com mais 4 correntes. Vamos fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isso, vamos voltar lá naquela onde nós marcamos e aqui vamos fazer o nosso segundo ponto alto. Por que segundo ponto alto? Porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, para cada corrente da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada na nossa linha, entrar aqui na corrente, laçar a linha, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar a linha, tirar 2 argolas, laçar a linha, tirar as últimas 2 argolas. Este é o nosso ponto alto. Agora, nós vamos fazer, para cada corrente da carreira anterior, um ponto alto. Eu vou completar esta carreira e já trago para nós continuarmos a nossa aula de hoje. Fiz aqui a minha primeira carreira, a carreira base, a carreira de pontos altos. Nós ficamos aqui num total de 87 pontos altos, porque fizemos 86 correntes e as 4 correntes que fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, ficamos no total de 87 pontos altos. Lembrando que essa quantidade de correntes é para essa largura. Se vocês quiserem fazer mais largo, eu não sei quantas correntes acrescentar, porque eu não fiz. Eu só fiz nesta largura. Mas eu sempre deixo aqui uma sugestão para vocês. Caso vocês queiram fazer mais largo, aumentem a quantidade das correntes. Aí, depois, vocês vão colocar o gráfico nas correntes. Então, vocês vão aumentar a quantidade de correntes, automaticamente vão aumentar a quantidade de pontos altos. Aí, vocês vão colocar
nos pontos altos o gráfico. Mas eu não sei quantas correntes acrescentar, se quiser fazer mais largo, porque eu não fiz. Eu só fiz nesta largura. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou subir aqui com 2 correntes. 1, 2. Vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui mais 3 pontos altos. 1, 2... 3 pontos altos, porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos, porque a corrente que fizemos para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, 4 pontos altos. Estes pontos altos nós teremos em uma ponta e na outra. Ele nós vamos levar até o final do nosso trabalho. Agora, no próximo ponto alto, eu vou fazer no mesmo ponto alto 3 pontos altos. 1, no mesmo ponto alto, 2, no mesmo ponto alto, 3 pontos altos. Vou fazer aqui uma corrente. Vou pular 3 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3. No próximo ponto alto, vou repetir no mesmo ponto alto 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente, pular 3 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, novamente, mais uma corrente, vamos pular 3 pontos altos. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vamos fazer 3 pontos altos no mesmo ponto alto de base. 1, 2, 3. Então, ficamos aqui neste início com 4 grupos de 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Vou fazer aqui 13 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 correntes. Fiz aqui as 13 correntes. Agora, eu vou contar 4 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3, 4. No quinto ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Neste mesmo ponto alto, mais 2 pontos altos. Nós vamos iniciar aqui novamente o nossos grupos de 3 pontos altos no mesmo ponto alto de base. Então, ficou esta argola desta forma. Somente na argola é que nós vamos pular 4 pontos altos. Nos outros intervalos, apenas 3 pontos altos. Agora, eu vou continuar aqui fazendo os grupos de 3 pontos altos no mesmo ponto alto de base. Então, eu fiz aqui uma corrente. Vou pular 3 pontos altos, 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vou fazer um ponto alto. No mesmo ponto alto, 2 pontos altos. No mesmo ponto alto, 3 pontos altos. Então, vamos fazer alguns grupos de pontos altos. Encerrei aqui no meio os grupos de pontos altos. Nós vamos fazer aqui no meio 12 grupos de pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grupos de pontos altos. Agora, vamos repetir a nossa argola com 13 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 correntes. 11. Feito isto, nós vamos pular na argola, apenas na argola, nós vamos pular 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. No quinto ponto alto, nós vamos fazer os nossos 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Então, ficou desta forma. Agora, aqui nesta ponta, nós vamos encerrar da mesma forma que nós iniciamos, com os 4 grupos de pontos altos e os últimos 4 pontos altos. Então, eu vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerramos aqui a nossa primeira carreira do nosso gráfico. Então, fizemos aqui 4 pontos altos. No próximo ponto alto, nós fizemos os 3 pontos altos no mesmo ponto alto de base. Uma corrente, pulamos 3 pontos altos. No quarto ponto alto, 3 pontos altos. Uma corrente, pulamos 3 pontos altos. No quarto, 3 pontos altos no mesmo ponto alto de base. Então, vamos ficar aqui neste início com 4 grupos de 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Aí, fizemos a nossa argola de
13 correntes. Apenas na argola, vamos pular 4 pontos altos. No quinto ponto alto, já vamos iniciar os nossos grupos de pontos altos. Aqui no meio, nós ficamos com 12 grupos de pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui, repetimos a nossa argola, pulamos 4 pontos altos. No quinto ponto alto, 3 pontos altos. Deste lado, também ficamos com 4 grupos de 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Encerramos com os nossos 4 pontos altos. Então, esses 4 pontos altos em uma ponta. E na outra, nós vamos levar até o final do nosso trabalho. Então, esta é a nossa primeira carreira do nosso gráfico. Vamos para a nossa próxima carreira. Então, já iniciei aqui a minha carreira. Como eu falei, esses 4 pontos altos nós vamos levar até o final do nosso trabalho. Então, subi aqui com as 2 correntes, copiei mais 3 pontos altos, 4 pontos altos. Aí, nós vamos chegar nos grupos de 3 pontos altos. Aí, aqui nós vamos intercalar. Onde são os pontos altos, nós vamos fazer uma corrente. E onde é a corrente, nós vamos colocar os 3 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui uma corrente. Vou pular os 3 pontos altos da carreira anterior. Na corrente, vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Novamente, uma corrente, pular os 3 pontos altos. Na corrente, 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente, na próxima corrente, 3 pontos altos. Então, observem que nesta carreira, nós já começamos a intercalar. Então, onde for os grupos de pontos altos, nós vamos sempre intercalar, tanto nesta ponta, quanto na outra, quanto no meio. Quando for os pontos altos, nós vamos fazer uma corrente, quando for a corrente, vamos fazer os pontos altos. Chegamos aqui na nossa argola. Agora, nós vamos fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito isto, vamos contar 6 correntes da carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª corrente, nós vamos fazer um ponto baixo, na mesma corrente, mais um ponto baixo. Então, nós vamos ficar aqui na 7ª corrente com 2 pontos baixos. Novamente, 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos para o outro lado, vamos pular as 6 correntes, pular os 3 primeiros pontos altos. Na corrente, vamos fazer os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. E aqui no meio, nós vamos continuar intercalando. Então, aqui na nossa argola, na primeira argola, nós fizemos 7 correntes. Agora, nós fizemos 6, na corrente do meio, na 7ª corrente, nós fizemos 2 pontos baixos. Do outro lado, mais 6 correntes, pulamos as outras 6 correntes do outro lado. Agora, aqui no meio, nós vamos intercalar, e lá na outra argola, vamos fazer da mesma forma que nós fizemos em uma argola, nós vamos fazer na outra, apenas repetir. Então, eu vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, encerramos aqui a nossa segunda carreira do nosso gráfico. Copiei os 4 pontos altos e abri um quadrado em cima dos 3 primeiros pontos altos. Como eu falei, nos pontos altos, nós vamos sempre intercalar, tanto nesta ponta, quanto nesta, quanto no meio. Aqui não tem erro. Quando for os pontos altos, nós vamos fazer corrente. Quando for a corrente, vamos fazer pontos altos. O único trabalho que nós vamos fazer é aqui nas argolas. Então, na primeira argola, nós fizemos 13 correntes. Nesta carreira, eu fiz 6 correntes. Na corrente do meio, eu fiz 2 pontos baixos, mais 6 correntes. Então, eu pulei aqui 6 correntes de um lado, 6 correntes do outro. No meio, na 7ª corrente, eu fiz os 2 pontos baixos. E deste lado, da mesma forma, 6 correntes, pulei 6 correntes. Na 7ª, fiz 2 pontos altos. 6 correntes do outro lado, pulei as 6 correntes e fui intercalando também, da mesma forma. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Copiei os 4 pontos altos, aí como nós vamos intercalar, na carreira anterior, nós fizemos uma corrente. Agora, nós vamos fazer aqui os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente, pular os 3 pontos altos, na corrente, ponto alto. 1, 2, 3 pontos altos. Novamente, uma corrente,
Na próxima corrente, 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Chegamos na nossa argola. Vamos repetir as 6 correntes. Nós vamos sempre repetir as 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos pular estes 3 pontos altos e as 5 correntes. Aí, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta corrente, nós vamos fazer um ponto baixo e copiar os 2 pontos baixos da carreira anterior. 1, 2, e fazer mais um ponto baixo na próxima corrente. Então, na carreira anterior, nós ficamos com 2 pontos baixos. Agora, nós ficamos com 4. Fizemos um ponto baixo na corrente anterior aos pontos baixos, copiamos os 2 pontos baixos e fizemos um ponto baixo na próxima corrente. Novamente, 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos pular os 3 pontos altos e novamente vamos intercalar, vamos continuar o nosso trabalho aqui no meio, intercalando. Então, ficou desta forma. O mesmo que eu fiz deste lado, vou fazer do outro lado. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei mais uma carreira. Aqui, nos grupos de pontos altos, sempre intercalando. Como eu falei, o único trabalho que nós vamos fazer é aqui nas argolas. Então, aqui eu intercalei os pontos altos e as correntes, repeti as 6 correntes. Aí, eu fiz um ponto baixo na corrente anterior aos 2 pontos baixos. Fiz um ponto baixo, copiei os pontos baixos do meio e fiz um ponto baixo na próxima corrente. Então, nós vamos sempre fazer um ponto baixo antes dos pontos baixos, na corrente antes dos pontos baixos, copiar os pontos baixos do meio e fazer um ponto baixo na próxima corrente, na primeira corrente aqui, fazer um ponto baixo. Este será o nosso trabalho aqui. Então, mesmo que nós fizermos aqui, nós vamos repetir novamente do outro lado. É o mesmo trabalho. Então, agora vamos para a nossa próxima carreira. Nossa próxima carreira, novamente, nós vamos fazer um ponto baixo na corrente anterior aos pontos baixos, copiar os pontos baixos da carreira anterior e fazer um ponto baixo na próxima corrente. Então, já iniciei esta carreira, eu vou só copiar os 4 pontos altos e intercalar. Aí, eu fiz aqui as 6 correntes, como eu falei, nós vamos sempre fazer 6 correntes. Aí, aqui, nas correntes, eu vou pular as 5 correntes, na sexta corrente, então, na corrente, antes dos pontos baixos, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Vou copiar os pontos baixos da carreira anterior, 1, 2, 3, 4, e vou fazer um ponto baixo na próxima corrente. Novamente, 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pular as correntes e os primeiros pontos altos, e vou fazer aqui os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, o nosso trabalho será este aqui no meio. Sempre a cada carreira eu vou acrescentar 2 pontos baixos. Um ponto baixo antes dos pontos baixos, copiar os pontos baixos da carreira anterior e um ponto baixo após os pontos baixos. Então, nós vamos a cada carreira apenas acrescentar 2 pontos baixos, um de um lado e outro do outro. E aqui no meio, somente copiar os pontos baixos. E aqui nos grupos de pontos altos, intercalar. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, encerrei aqui esta carreira. Copiei os 4 pontos altos e intercalamos aqui nos grupos de pontos altos. O trabalho que nós fizemos foi aqui no meio. Fiz as 6 correntes, fiz um ponto baixo na corrente anterior aos pontos baixos, copiei os pontos baixos da carreira anterior e fiz um ponto baixo na corrente após os pontos baixos. 6 correntes, intercalamos o mesmo que eu fiz aqui, eu repeti aqui. Agora, nós vamos fazer por algumas carreiras desta forma. Aqui, no grupo de pontos altos, apenas intercalar, aqui não tem diferença nenhuma. Nós vamos fazer por algumas carreiras as 6 correntes e acrescentar um ponto baixo antes dos pontos baixos, copiar os pontos baixos da carreira anterior, acrescentar um ponto baixo após os pontos baixos. 6 correntes. Vamos fazer assim por algumas carreiras. Para não ficar muito repetitivo, eu vou fazer essas carreiras e já trago para mostrar para vocês.
Então, como prometido, eu já adiantei aqui algumas carreiras e trouxe para mostrar para vocês. Aqui nos pontos altos, aqui na ponta, nós vamos encerrar com apenas os 3 primeiros pontos altos aqui. Nas correntes, vamos continuar com as 6 correntes. E aqui no meio, nós encerramos com 12 pontos baixos. Então, aqui no meio, a nossa última carreira, abrindo o nosso triângulo, tem 12 pontos baixos. Aqui no meio também, vamos somente intercalar, aqui vamos encerrar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de pontos altos. E aqui nesta ponta, também vamos encerrar com os 3 últimos pontos altos aqui. E os 4 últimos pontos altos, os 3 últimos pontos altos, que é o nosso último grupo, e os 4 últimos pontos altos. Então, aqui nós abrimos o nosso triângulo. Agora, nós vamos fechar o triângulo. Então, até esta carreira, nós vamos acrescentando um ponto baixo antes dos pontos baixos e um ponto baixo após os pontos baixos. Encerramos aqui com 12 pontos baixos. Agora, nós vamos fechar o nosso triângulo. Agora, nós vamos diminuindo um ponto baixo de um lado e um ponto baixo do outro, até que reste, até que sobre apenas 2 pontos baixos. Nós começamos aqui com 2 pontos baixos e vamos fechar o nosso triângulo com 2 pontos baixos. Então, vamos para a nossa próxima carreira. Então, já iniciei aqui a minha carreira porque apenas copiei os 4 pontos altos. Agora, como nós vamos diminuir os pontos baixos, nós vamos aumentar os grupos de pontos altos, até que novamente fique os 4 grupos de pontos altos lá na outra ponta. Então, eu vou fazer aqui uma corrente e vou acrescentar o grupo de pontos altos aqui após os pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos nas 6 correntes. Feito isto, então, nós fizemos esta carreira. Abrimos o quadrado e acrescentamos 3 pontos altos. Vou fazer aqui 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre continuando com 6 correntes. Agora, ao invés de acrescentar um ponto baixo, eu vou diminuir um ponto baixo. Então, eu vou pular o primeiro ponto baixo. Vou copiar a partir do segundo ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. Vou pular o último ponto baixo. Vou fazer as 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vou acrescentar um grupo de pontos altos aqui nas 6 correntes. Então, 1, 2, 3 pontos altos, uma corrente, e aqui no meio vou continuar intercalando. Então, agora, a cada carreira, aqui no meio, eu vou pular o primeiro ponto baixo e pular o último ponto baixo. A cada carreira, vamos diminuindo 2 pontos baixos. Até esta carreira, nós vamos acrescentando. Agora, nós vamos diminuindo até que sobre apenas 2 pontos baixos. O mesmo que eu fiz deste lado, vou fazer do outro lado. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, assim ficou esta nossa carreira. Copiei os 4 pontos altos. Aqui, como eu vou diminuir os pontos baixos, eu vou acrescentar os grupos de pontos altos. Vou acrescentar sempre nas 6 correntes. Então, aqui eu acrescentei o grupo de pontos altos, fiz esta carreira. 6 correntes, e agora aqui no meio, a cada carreira, eu vou diminuindo um ponto baixo em uma ponta, um ponto baixo em outra. Nesta carreira, nós estávamos com 12 pontos baixos. Nesta, nós ficamos apenas com 10. Pulamos o primeiro e o último. A cada carreira será assim. Aqui também nós vamos acrescentar nas 6 correntes os três pontos altos, o grupo de pontos altos em uma ponta e na outra. E deste lado, da mesma forma. Agora, nós vamos fazendo assim até fechar o nosso triângulo, a cada carreira diminuindo 2 pontos baixos, um de um lado e outro do outro. Como é só repetição, eu vou fazer esta parte, quando tiver lá nos 2 pontos baixos, eu volto para mostrar para vocês.
Então, fechamos aqui o nosso gráfico. Encerramos aqui com 2 pontos baixos. Nas correntes, continuamos com 6 correntes. E aqui nos grupos de pontos altos, continuamos intercalando. Então, nós abrimos o nosso triângulo, chegamos a 12 pontos baixos e fechamos o nosso triângulo, voltamos a fazer os 2 pontos baixos do início. Agora, nós vamos repetir o nosso gráfico. Então, vamos voltar a fazer aqui a nossa carreira de 13 correntes. Então, vamos a ela. Então, aqui eu já iniciei a carreira, copiei os 4 pontos altos e fui intercalando. Esta carreira é a carreira de 4 grupos de pontos altos. É a nossa primeira carreira que nós fizemos aqui. Então, aqui nós ficamos com 4 grupos de pontos altos e aqui nós estamos com 4 grupos de pontos altos. 1, 2, 3, 4. Agora, vamos fazer as 13 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 correntes. Feito isto, vamos lá na outra corrente, nas 6 correntes, e aqui vamos acrescentar os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, ficou desta forma. Aqui nós vamos novamente repetir o nosso desenho, o nosso gráfico. O mesmo que eu fiz deste lado, vou repetir do outro lado. Já trago para mostrar para vocês. Encerrei mais uma carreira. Esta carreira que nós fizemos aqui é a nossa primeira carreira, a nossa carreira de 13 correntes. Então, aqui eu fiz 13 correntes. Aqui eu fiquei com 4 grupos de pontos altos, a mesma quantidade da primeira carreira, 4 grupos de pontos altos. Aqui no meio também a mesma quantidade de grupo de pontos altos desta carreira. Então, nós só repetimos a primeira carreira, a carreira de 13 correntes. Agora, daqui para frente, nós vamos reiniciar o nosso gráfico. Nós só vamos copiando carreira a carreira. Então, a nossa próxima carreira será esta carreira, que nós vamos fazer 2 pontos baixos aqui na 7ª corrente, na corrente do meio. E assim por diante, repetindo este gráfico até o comprimento desejado. É o que eu vou fazer, vou continuar repetindo e já trago para nós fazermos a nossa última carreira por toda a volta. Então, como prometido, eu já adiantei aqui o caminho de mesa e trouxe para fazermos a nossa última carreira por toda a volta. No vídeo, nós fizemos até esta carreira, a carreira de 13 correntes. Aí, nós só fomos repetindo carreira a carreira. Fiz aqui até o comprimento desejado, só fui repetindo carreira a carreira. E já fiz aqui a minha última carreira de pontos altos. Nós iniciamos com uma carreira de pontos altos e vamos encerrar com uma carreira de pontos altos. A única diferença que eu fiz aqui foi que aqui no meio, ao invés de repetir a argola para continuar o nosso trabalho, eu fiz aqui apenas 3 correntes. Somente isso que eu fiz de diferente. E nas 3 correntes, fiz os 3 pontos altos. Mas no restante, só fui copiando. Nos 3 pontos altos, copiei os 3 pontos altos. E na corrente, é uma corrente, fiz um ponto alto. 3 pontos altos na corrente, um ponto alto. Apenas esta diferença que eu fiz, esta mudança que eu fiz. Aqui, ao invés, se eu quisesse continuar o meu trabalho, eu ia fazer a carreira de 13 correntes. Como eu encerrei por aqui, ao invés das 13 correntes, eu fiz 3 correntes e nela fiz os 3 pontos altos. Eu acho que vocês conseguiram entender direitinho. Agora, vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta. Para a nossa última carreira por toda a volta, eu vou subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. No espaço, eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, ficamos no total de 4 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Vou no próximo espaço e vou fazer um ponto baixíssimo. Feito isto, vou no próximo espaço, ponto baixíssimo, vou novamente fazer os 4 pontos altos. Vou subir com as 3 correntes, que é o nosso primeiro ponto alto. No mesmo espaço, vou fazer mais 3 pontos altos. 2, 3. Então, aqui ficamos com 4 pontos altos. Vou para o próximo espaço, vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo espaço, ponto baixíssimo, repetir os 4 pontos altos. Vou subir com 3 correntes, fazer mais 3 pontos altos. 1, 2,
3, ficando com 4 pontos altos. Vou no próximo espaço, ponto baixíssimo, no próximo, ponto baixíssimo, repetir os 4 pontos altos. Então, esta será a nossa última carreira por toda a volta, até mesmo aqui em cima dos pontos altos. Então, eu vou completar a última carreira, finalizar o nosso trabalho e já trago o nosso trabalho finalizado. Como prometido, eu já fiz aqui por toda a volta a nossa última carreira, que são os pontos altos tombados fechados com pontos baixíssimos. Chegando aqui no final, eu vou fazer aqui o nosso ponto baixíssimo para finalizar o nosso trabalho. Fiz aqui minha corrente, vamos colocar assim uma corrente. Vou virar o meu trabalho e agora eu vou esconder aqui por dentro dos pontos o nosso restante, o nosso finalzinho da nossa linha. Então, vocês podem usar ou a mesma agulha, ou se quiserem trocar de agulha, por uma agulha mais fina, menor, também pode. Mas nós só vamos colocando aqui por entre os pontos, por dentro dos pontos, puxando. Vamos fazendo assim até um certo ponto, onde nós vemos que já tá resistente aqui a nossa linha, aí nós vamos cortar e colocar um pinguinho de cola. Aí fica a critério de vocês, cola para tecido. Ou se quiserem deixar esta linha maior, para continuar colocando por entre os pontos, por mais espaços, por mais pontos, aí fica a critério de vocês. Mas é dessa forma que eu finalizo o meu trabalho. Faço aqui um ponto baixíssimo e venho escondendo a linha até um certo ponto. Aqui eu passo, coloco um pingo de cola para finalizar. Aí corto o restante da linha. Então, é assim que eu finalizo o meu trabalho. Sendo assim, encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!